E aí, já pensaram em como a história da humanidade é gigante? São milhões de anos de eventos, de gente fazendo coisa, de altos e baixos. Tentar entender tudo de uma vez só parece uma missão impossível, né? É tipo pegar uma série com milhares de episódios e tentar assistir tudo fora de ordem. Então, para essa análise, vamos fazer o seguinte. Vamos organizar essa saga toda como se fosse uma série de TV, daquelas épicas, com temporadas, estreias e finais de temporada bem dramáticos. Ok, então vamos lá. Como os historiadores pegaram essa avalanche de acontecimentos e transformaram numa narrativa que faz sentido? Basicamente, eles agiram como se fossem os roteiristas de uma série. Dividiram a história em pedaços, ou melhor, em temporadas, cada uma com seu próprio enredo, seus personagens principais e, claro, um evento super marcante que fecha um capítulo e já deixa o gancho para o próximo. E para entender essa organização, a gente precisa de um conceito-chave: ruptura. Na nossa série, a ruptura é aquele final de temporada de cair o queixo, sabe? O plot twist que muda todas as regras do jogo. É um acontecimento histórico tão gigante, mas tão gigante, que ele quebra a linha do tempo, encerra uma era e prepara um cenário totalmente novo para a próxima temporada. É assim que a coisa toda se organiza. Então bora para nossa primeira temporada, que é, na verdade, quase um prelúdio de tudo. A pré-história. Ela cobre um período imenso, muito antes da própria história poder ser contada. É a era dos primeiros humanos, das descobertas que mudaram tudo, só que sem um roteiro escrito para a gente saber exatamente o que rolou. E qual foi o evento, a grande ruptura que fechou essa primeira temporada? A invenção da escrita, lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E o mais fascinante é que de todas as rupturas, essa talvez seja a menos polêmica. Afinal, faz todo sentido, né? Sem a escrita, não teria como registrar o resto da história. Foi a tecnologia que permitiu que todas as outras temporadas fossem documentadas. Com a escrita, a gente dá o play na temporada 2, A Idade Antiga. Com a habilidade de registrar leis, histórias, conhecimento, a humanidade pode se organizar de um jeito muito mais complexo. Essa é a temporada das grandes civilizações clássicas que a gente estuda na escola. Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma. É a era da construção de impérios. E essa temporada, olha, durou bastante, hein? Foram quase 4.500 anos. E terminou com um final de temporada espetacular: a queda do Império Romano do Ocidente em 476. A queda de um dos maiores impérios que o mundo já viu foi uma ruptura tão profunda que, sem dúvida nenhuma, marcou o fim de uma era e o começo da próxima. Partiu para a terceira temporada, a Idade Média. Depois que Roma caiu, a gente entra num período épico de quase 1.000 anos. Foi uma era de feudalismo, de cruzadas, de um poder gigantesco da igreja, um tempo que moldou o futuro da Europa de um jeito que a gente sente até hoje. Mas espera aí, por que esse nome, Idade Média? Parece que está no meio de alguma coisa, né? E estava mesmo. Esse nome foi dado bem depois, lá no Renascimento. Para os pensadores daquela época, essa era um período que ficou ali no meio, espremida entre a glória do passado greco-romano e o futuro brilhante que eles mesmos estavam construindo com o Renascimento. E o final dessa longa temporada tem uma simetria que é quase poética. A Idade Média começa com a queda da Roma do Ocidente, em 476. E ela termina quase 1.000 anos depois, com a queda da outra Roma, a do Oriente, Constantinopla, em 1453. O fim de uma Roma dá o start na temporada e o fim da outra Roma encerra. Genial, né? E agora a gente engata na quarta temporada, a Idade Moderna. Essa aqui é bem mais curta que as outras. Durou pouco mais de 300 anos. Mas não se engane, viu? Foi um período aceleradíssimo, cheio de acontecimentos que simplesmente reinventaram o mundo. O que torna essa temporada tão frenética? Bom, dá uma olhada nos pontos principais do roteiro. A gente tem as grandes navegações, que basicamente redesenharam o mapa do mundo, o Renascimento, revolucionando a arte e a ciência, a Reforma Protestante, que quebrou a unidade religiosa da Europa, e as primeiras grandes revoluções políticas. Uma temporada curta, mas com uma densidade de história que é impressionante. E o grande final dessa temporada turbulenta, a Revolução Francesa, em 1789. Uma revolução com ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que não só derrubaram uma monarquia, mas que ecoaram pelo mundo todo, inspirando incontáveis outros movimentos e definindo um capítulo completamente novo para a humanidade. Isso nos traz para a quinta e, até onde a gente sabe, última temporada da nossa série, A Idade Contemporânea.
Ela começa com o impacto da Revolução Francesa e vem até aqui, passando por mudanças tecnológicas, conflitos mundiais e transformações sociais que não têm precedentes. Basicamente, é a nossa temporada. Pois é. Oficialmente, essa temporada que começou lá no século XVIII é a que a gente ainda está vivendo. As guerras mundiais, a chegada na Lua, a invenção da internet, tudo isso faz parte do mesmo grande arco narrativo em que a gente se encontra agora. Mas será que é isso mesmo? Existe um debate bem quente entre os historiadores. Alguns defendem que a gente já passou por uma nova ruptura, um evento tão marcante que encerrou a Idade Contemporânea e deu início a uma sexta temporada que ainda nem tem nome. E que evento seria esse? A proposta que aparece com mais força é a dos ataques de 11 de setembro de 2001. A ideia é que aquele dia mudou de forma tão profunda as relações internacionais, a segurança e a percepção do mundo, que o planeta pós-11 de setembro é, na verdade, uma nova era histórica. Uma era que seria pós-contemporânea. Agora, antes de terminar, vamos dar uma espiada nos bastidores, nas notas dos roteiristas. É muito importante entender que essa divisão da história em temporadas, por mais útil que seja, também recebe umas críticas bem importantes. É hora de analisar a própria estrutura da nossa série. A principal crítica é essa aqui, o eurocentrismo. Repara que todas as grandes rupturas que a gente mencionou, queda de Roma, Revolução Francesa, são eventos que aconteceram na Europa. Essa linha do tempo, apesar de ser prática e muito usada, acaba contando a história do mundo todo pelo ponto de vista europeu, deixando de lado eventos importantíssimos de outras civilizações. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história não é um roteiro fechado, é uma interpretação que está sempre acontecendo. Fica a pergunta no ar: qual evento poderia ser a grande ruptura da nossa época? A ascensão da internet? A pandemia global? A crise do clima? Pensar sobre isso ajuda a gente a entender não só o passado, mas também o presente que estamos construindo agora.